E o presidente Lula fez um apelo ao Congresso Nacional pela aprovação da medida provisória, baixada pelo governo federal, que acaba com um imposto de importação sobre 20% sobre as compras internacionais de até US$ 50, aquela chamada taxa das blusinhas, que foi criada para compras de pequeno valor e tem sido alvo de um debate entre o governo, o Congresso Nacional e o setor varejista. O presidente Lula disse estar otimista com a aprovação da MP e classificou a medida como uma questão de justiça. Mas a proposta também levanta discussões sobre competitividade, impactos para o varejo brasileiro e possíveis ganhos do ponto de vista econômico. Para a gente analisar os efeitos do fim do imposto sobre as compras internacionais, a gente conversa agora com o Rodrigo Marinho, que é diretor executivo no Instituto Livre Mercado. Marinho, seja muito bem-vindo. Prazer receber você aqui. Obrigado, Vitor. Prazer e uma honra estar aqui falando com vocês. Eu queria entender exatamente os fundamentos por trás dessa decisão. A gente sabe que foi uma proposta que foi encabeçada pelo próprio governo federal, com apoio bastante significativo do Ministério da Fazenda, o governo agora revendo exatamente essa estratégia. Do ponto de vista prático, os efeitos da chamada taxa das blusinhas, desses novos ditames do chamado remessa conforme, eles ficaram aquém daquilo que esperava o governo, principalmente do ponto de vista arrecadatório? Do ponto de vista arrecadatório, por óbvio, né? Se eu baixo a base, né, de arrecadação, diminuo as pessoas que vão contribuir, eu vou ter uma diminuição da arrecadação. Ou seja, se eu diminuo a base tributária, essa arrecadação vai diminuir, porque se as pessoas vão consumir menos, isso vai ter menos arrecadação. Por óbvio, né? Isso é a famosa curva de Laffer arrecadando. Quando eu aumento a base de arrecadação, eu tendo a aumentar, baixando a alíquota, eu tendo a aumentar a arrecadação para o governo, de maneira geral. Ou seja, diminuir tributos sempre é bom, né? De maneira geral, inclusive para o governo, porque você aumenta a massa produtiva e aumenta a possibilidade dessa situação. É importante entender, Vitor, que o de minimis, né, que esse valor pequenininho aí, até US$ 50, ele é um valor que a visão tributária, já isso não é uma coisa nova, ela defende que não deveria ser tributado exatamente para que as pessoas possam fazer isso. Hoje, né, para quem viaja para fora do Brasil, você consegue trazer até US$ 1.000, certo? Ou seja, para as pessoas que têm uma condição melhor, você consegue trazer US$ 1.000 para viagens internacionais. E deixando claro, né, que eu estou defendendo acabar com esses US$ 1.000, não. Acho que ele deve continuar existindo e também deve continuar existindo a isenção dos US$ 50. O que a defesa fundamental que o setor de varejo deveria fazer, e eu concordo plenamente com eles, é baixar tributos aqui no Brasil também, inclusive para essas pequenas compras, para os brasileiros de maneira geral. O que a gente não pode é tentar estimular, aumentar o tributo para aquele concorrente. Vamos baixar tributos, não aumentar tributos. Esse deveria ser o objetivo do varejo de maneira geral e tentar parar de colocar culpado, né? No momento a culpa foi a taxa da blusinha, depois foi as bets, né? Tem uma mentira sendo contada de maneira clara e repetida, que as bets que geraram endividamento no Brasil, quando leis de superendividamento estão aí há anos. Ou seja, cuidado com a coisa da culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Você menciona o setor varejista brasileiro. Um dos argumentos usados, inclusive pelas Casas Bahia, para ingressar com seu pedido de recuperação judicial, envolve esse nível de competitividade mais significativo que a gente tem visto hoje, principalmente com o e-commerce, com as plataformas digitais, promovendo exatamente essa mudança no mercado. E aí, fazendo o papel de advogado do diabo, eu queria entender exatamente esse movimento. Teoricamente, se de fato for mantida essa isenção, isso não tornaria o cenário mais complicado para o setor varejista brasileiro? Excelente pergunta, Vitor. Eu acho que o estudo da LCA apresentado nesses dias, ele foi muito claro em informar que o varejo não sofreu impacto com o fim da taxa das blusinhas que chegou até agora. Obviamente, o setor varejista no Brasil e no mundo está sofrendo mutações, mudanças, dificuldades que são próprias, né, como diria Schumpeter, da destruição criativa. Ou seja, novas modalidades de compra estão surgindo. Hoje você tem a possibilidade de você comprar na internet e você comprar com acesso. Quem se adapta consegue fazer isso melhor. A pergunta central é, nós temos uma moda espetacular, nós temos pessoas que produzem sapatos, bolsas, roupas de maneira espetacular. Por que nós não somos esse varejista global? Por que nós nos fechamos ao mundo e não nos abrimos ao mundo no sentido de tornar o Brasil uma referência para o mundo, ao invés de querer construir um muro e evitar uma concorrência de fato? Eu concordo que a burocracia no Brasil é muito grande, que empreender no Brasil é muito difícil, mas a forma de fazer isso é diminuir o tamanho do Estado, diminuir a burocracia, diminuir impostos,
Tudo isso é fundamental a ser feito. E não criar barreiras, criar muros. O Brasil, em determinado momento, Vitor, impediu, né, na década de 80, era crime você importar equipamentos eletrônicos em nome da segurança nacional. Em determinado momento, empresas estrangeiras não poderiam operar no Brasil em nome da soberania nacional. É engraçado, né? O Zilberstein, que estava falando antes de mim aqui sobre margem equatorial, e ele falando sobre essa ideia de soberania, como é mal utilizada. E continua sendo mal utilizada, porque o Brasil, proporcionalmente, é um país que importa muito pouco, é um dos países que menos importa no mundo, dos países mais fechados no mundo. E isso deu errado. Nós precisamos mudar a perspectiva. Em vez da gente pensar como eu crio um muro, é como eu abro esse muro e eu faço uma competição global. Eu me abro para o mundo em vez de me fechar para o mundo. Pois é, né, Marinha? Existem tanto as barreiras tarifárias quanto aquelas não tarifárias, né, que atingem mais de 80% de tudo que ingressa no mercado brasileiro, né, do ponto de vista de importação. E eu queria entender, você menciona exatamente esse movimento, um resultado que teria ficado aquém do que o governo esperava do ponto de vista arrecadatório. Mas o próprio governo federal, ele tratava esse imposto como regulatório, não como arrecadatório. E eu queria entender exatamente o que, do ponto de vista de interesse, teria mudado ao longo do caminho para que não houvesse mais essa necessidade de um novo arcabouço regulatório por parte do governo envolvendo exatamente essas importações pequenas, de pequeno valor. Vitor, eu tenho um problema sério com essa história do governo dizer que faz algo regulatório com imposto de maneira geral, né? O exemplo, acho que mais escrachado disso é o IOF, em que o governo diz que usar o IOF, que é um imposto que deveria ser regulatório, para arrecadar mais. Imposto serve para isso, né? É tirar o dinheiro do bolso dos trabalhadores e das empresas e levar para o bolso do governo, que não sabe administrar esse dinheiro, né? O Milton Friedman, um grande economista liberal da Escola de Chicago, ganhador de prêmio Nobel, tinha uma frase fundamental que dizia que se o governo administrasse o deserto do Saara, em 5 anos faltaria areia. São as empresas e pessoas que fazem isso melhor. E aí, nesse ponto, eu concordo muito com o varejo nacional. É muito burocrático, muito difícil, muito complicado essa situação. Mas para você que está nos assistindo, toda vida que o governo falar que está fazendo algo regulatório, esqueça. Isso não é verdade. Está fazendo para arrecadar mais. Ele está fazendo para tirar do seu bolso e das empresas e colocar no bolso dele, né? Em detrimento a você. E isso é um problema gigante. O mesmo Milton Friedman dizia que em todas as oportunidades possíveis deveria se baixar tributos. Por quê? Porque é bom. Sempre que possível, em todas as oportunidades, né, e o Instituto Livre Mercado é muito claro nisso, nós trabalharemos para baixar tributos, seja com relação ao de minimis, seja para o varejo nacional. Pensando do ponto de vista político, a gente sabe, né, a MP tem prevalência de 3 meses, 120 dias. Se ela caduca, o governo não pode reeditar uma medida provisória nos mesmos ditames. Mas eu queria entender, dados exatamente esses contatos do Instituto, se há, de fato, clima no Congresso Nacional para que essa MP que põe fim à taxa das blusinhas, ela seja chancelada pelo Legislativo, evidentemente também pautada, né, por um interesse eleitoral. Nós, do Instituto Livre Mercado, Vitor, não somos oposição ao governo, somos oposição à pauta. Se o governo defender baixar menos tributos, nós vamos estar batendo palmas. Se o governo aumentar tributos, nós estaremos trabalhando o contrário. Isso vale para aumento de regulação, aumento de burocracia, de maneira geral. Se ele diminuir, terá o nosso apoio. Se ele aumentar, nós estaremos contra. O momento político ele é muito complexo, né? Nós temos 2 semanas tão somente de esforço concentrado nesse período eleitoral. Então, teve uma primeira agora no começo de agosto e vai ter uma no fim de agosto ou começo de setembro. Então, todos os astros precisam se alinhar para que essa votação aconteça. Óbvio que é um argumento eleitoral muito forte, né? O principal erro do governo Lula, segundo todas as pesquisas eleitorais, era ter criado a taxa da blusinha. Então, foi um grande acerto do governo Lula em ter revogado a taxa da blusinha. E isso, obviamente, gera um impacto enorme na questão eleitoral. Se o governo Lula, que lá no no Senado Federal, deixou a ação digital clara, quando fez o destaque do líder na época, Jacques Wagner, para incluir a taxa da blusinha no relatório feito pelo senador Rodrigo da Cunha, né? Então ele deixou claro que foi o PT que conseguiu colocar a taxa da blusinha no projeto Mover, que não é o mesmo Move que está acontecendo agora, no projeto Mover lá atrás, que envolvia carros elétricos, certo? E ele colocou a taxa da blusinha ali
Agora, e isso deixou claro que foi culpa do governo, nessa situação específica, o governo pode jogar essa culpa para a oposição, e isso pode ter um impacto eleitoral. O candidato mais forte do lado da direita, que hoje é o Flávio Bolsonaro, tem sido muito claro e vocal em revogar a taxa da blusinha, o que neutraliza um pouco a situação. A ideia é entender se a base vai fazer o avanço disso. E eu repito, do nosso lado, Instituto de Mercado, Vitor, nós trabalharemos para baixar tributos, principalmente nessa situação e para também situações do varejo nacional, da indústria nacional e do dia a dia nacional. Essa história de fazer campeões nacionais, de aumentar o muro, de aumentar a burocracia, deu errado. Vimos que não deu certo. Temos que pensar numa solução diferente. Conversei com o Rodrigo Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Mercado. Marinho, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Forte abraço.